Pasta 26. Parte 26. Patrulha no puteiro. Em 24 de dezembro de 2005, o pelotão acordou bem cedo. Há alguns dias eu vinha me sentindo mal. Uma forte dor na barriga me acometia de tempos em tempos. Não sabia ao certo o que era, mas torcia para que fosse apenas um mal-estar estomacal. Já tivera algumas crises renais e as lembranças não me eram agradáveis. Uma cólica no Haiti era completamente indesejável. Se surgisse durante as operações, então seria ainda bem pior. Eram 8 horas e já estávamos na Rua Magnólia. Lembrei-me de nossos antecessores cantando canções de Natal para nossa tropa quando chegamos. Era Natal e passaríamos a data trabalhando na favela. Partimos e ocupamos o PF-8. Naquele dia, uma missão especial nos aguardava. Deveríamos realizar uma patrulha na área de um casarão na Rua Simão 6, a alguns quarteirões acima do PF-8. Pela informação que dispunhamos, iríamos reconhecer uma boate mal frequentada, onde grupos de homens armados passavam algumas tardes. Parti então com o primeiro e o segundo GC, enquanto o terceiro ocupava nossas posições estáticas. Em todas as patrulhas, independentemente das missões, sempre pretendíamos capturar elementos suspeitos para alimentação e ampliação das nossas fontes de inteligência. Dessa maneira, partimos em direção à boate, dando prioridade à velocidade do deslocamento para tentar surpreender alguém, desconsiderando um pouco a segurança. Subimos a Magnólia até a altura da Simão 3, de onde os grupos partiriam separados. Chacal 1 por um beco à esquerda e Chacal 2 pela rua principal. A intenção era cercar o local, invadir o prédio e vasculhar tudo. Eu caminhava com o rádio-operador por outros becos na mesma direção e na expectativa de surpreender alguém fugindo da tropa pelo labirinto de corredores. Ora subíamos em uma laje para observar a posição dos dois grupos, ora partíamos à frente destes para forçar uma reação de suspeitos depois da nossa passagem, denunciando-os para o restante da tropa à nossa retaguarda. Aproximamo-nos do que seria o Hotel Boate da Rua Simão 2, número 54. Tratava-se de um pequeno prédio de 3 andares, sendo o último um galpão coberto por telhas de zinco. Não era pintado, assim como as demais construções da favela. Possuía grandes portões de ferro e um muro bem alto. Ao lado, uma grande porta vermelha, também de ferro, era a saída alternativa para um dos corredores do quarteirão. Juntei-me a Chacal 1 e pelo rádio pedi ao 2 que utilizasse uma esquadra para entrar no prédio e deixasse a outra fazendo segurança do lado de fora. Com o sinal convencionado, o grupo se posicionou em coluna no corredor próximo à porta vermelha que não estava aberta. O rádio-operador tomou a frente, dando sinal de que iria abri-la. Eu e Chacal 1 tomamos posição de tiro à frente do grupo para iniciar a entrada. A porta foi aberta e de imediato entramos seguidos por todos os soldados. Ninguém falava nada. O silêncio era total. As esquadras se dividiam pelas dezenas de cômodos do casarão. Delta 1 e seus homens vasculharam embaixo. Continuamos subindo as escadas e mais cômodos apareceram. Chacal 2 entrou à retaguarda e vasculhou o primeiro andar. Continuamos subindo em silêncio até que pessoas começaram a aparecer à nossa frente. Ao nos verem, assustavam-se. Bonjour, falou Chacal 1 com o fuzil empunhado ao atingir o último degrau da escada e ver uma mulher no meio de um corredor de quartos. Ela não respondeu e se encostou na parede assustada. As abordagens quebraram o sigilo da subida, mas o clima continuava calmo, sem gritos ou agitos diferentes. A última esquadra de Chacal 1 começou a ocupar o segundo andar. Eu e o rádio-operador subimos ao galpão. Por todo o prédio, nossos militares abordaram dezenas de pessoas e vasculharam os quartos do que seria um grande bordel. Existiam muitas moças que trabalhavam como prostitutas. O andar de cima estava cheio de mesas e cadeiras. Um potente aparelho de som com caixas espalhadas pelos cantos do galpão era a principal atração da grande boate de sítio militar. Algumas luzes coloridas também deixavam o ambiente mais propício à diversão. Um pequeno balcão e caixas de isopor vazias no chão faziam o papel de bar, que no momento estava vazio. Os clientes procuravam um local para se divertir com algumas meninas da casa. Se houvesse entendimento com a moça, o homem poderia descer com ela para os demais andares, nos quais as suítes, pequenos quartos com uma cama de casal e um microcômodo ao lado, onde havia um buraco no chão para as necessidades, estavam à disposição para o desfrute de minutos de prazer a sós.
Muitas daquelas mulheres moravam ali a convite do dono do estabelecimento. Todas as noites as luzes se acendiam e o som era ligado bem alto. A clientela era farta, o lugar ficava lotado, mas o preço não era dos mais acessíveis, pois as moças eram escolhidas. De dia, apenas os aventureiros passavam por lá, mas mesmo assim havia sempre diversão para os interessados. Diziam os moradores que o dono da boate fora morto pelo principal guerrilheiro da área, que tomou posse do local e contratou moças novas. Muitos bandidos frequentavam o lugar e normalmente os seguranças ficavam do lado de fora armados com fuzis e pistolas. O lugar ficou conhecido pelos brasileiros como Hotel Boate Puteiro de Sítio Militar, e a terceira companhia passou a vasculhar quase que diariamente o local. Dificilmente conseguíamos encontrar os bandidos, pois depois das primeiras batidas eles sumiram da boate. O máximo que achávamos era alguma maconha e cocaína. Os homens armados, pelo menos temporariamente, afastaram-se. Quando me recordo dessas pequenas ações, vem-me à cabeça que, ao adentrarmos uma construção dessas, eu e os comandantes dos grupos não nos preocupávamos primordialmente em orientar nossos subordinados. Não havia tempo para planejamento ou emissão das ordens. O que realmente importava era a capacidade adquirida pelo pelotão durante os treinamentos, ainda no Brasil, bem como a experiência adquirida nas dezenas de construções invadidas diariamente nos vasculhamentos. Talvez o que mais preocupasse os comandantes de grupo e de pelotão fosse o exemplo a ser dado todo o tempo quanto à coragem, seriedade e até mesmo companheirismo nas ações. Quando nos deparávamos com uma situação de grande e iminente risco, o medo era superado pela coragem. Eis o ponto-chave do elo de liderança estabelecido durante o treinamento e a missão de paz como um todo, a coragem. Coragem é o sentimento que impulsiona o homem a realizar as suas atividades que, por algum motivo, geram receio. Pode ser moral, física, psicológica. Com certeza é um atributo indispensável a qualquer comandante. 3 fases distintas foram observadas na liderança existente no pelotão quanto à motivação da coragem. Na primeira, ainda durante o treinamento, quando das situações de risco impostas, a coragem dos comandantes era simulada em suas reações para sanarem os incidentes nos exercícios de adestramento. Nem eles, nem seus soldados sabiam realmente como essa coragem seria exteriorizada durante a situação real de combate, mas todos acreditavam na capacidade dos comandantes em todos os níveis, soldados, cabos, sargentos e tenentes. A motivação da coragem se tornava funcional, pois era uma obrigação profissional da qual nós todos tínhamos consciência. Considero nossa chegada e as primeiras operações como segunda fase. Tudo era novo e havia uma grande necessidade de que a adaptação fosse rápida em função da experiência. As situações de risco eram reais e poderiam envolver perdas. Quando éramos obrigados a entrar em uma posição de perigo de fogo inimigo, os comandantes iam à frente de seus subordinados para não parecerem fracos ou medrosos e também por saberem de suas obrigações como líderes. Essa era a motivação da coragem que os impulsionava. A terceira fase seria o desenrolar das operações. Vencida a fase de adaptação, os militares passaram a reagir como realmente eram. Não havia mais como enganar uns aos outros depois de tanto tempo juntos. Não mais existia a excitação do novo, e por isso as reações de cada homem se tornaram serenas. O contato direto e cerrado aproximou muitos homens, tornando-os amigos. O respeito e a amizade passaram a ser o carro-chefe dos pelotões na terceira companhia. Nesse contexto, algo diferente passou a fazer parte dos condicionantes das linhas de ação dos comandantes. Quando, das situações adversas, o comandante, ao perceber o perigo que a entrada em um beco ou em uma casa poderia oferecer, preferia entrar na frente a colocar em risco a vida do soldado. Essa era outra motivação para sua coragem. Posteriormente, os subordinados perceberam isso e retribuíram. Por vezes, observamos os soldados saindo de suas posições e tomando a dianteira de seus comandantes. Questionados sobre tal procedimento, respondiam que o pelotão ou o grupo não poderiam ficar sem sua cabeça. Naquele momento, julgávamos haver atingido o ápice do espírito de corpo da fração. É claro que existem outros aspectos motivadores da coragem de um homem em situação de risco, a raiva, instinto, mas o desenvolvimento desse atributo durante as operações apontou diferentes motivações nessas 3 fases. Retornamos ao PF-8 para um breve descanso.
Saquei $1 do equipamento e dei ao Touca Preta. Compra de Coca-Cola, falei. Touca Preta foi até o portão e voltou com 3 ou 4 garrafas que foram consumidas pelos soldados. Tomei a minha e descansei um pouco. Minha barriga doía muito nas laterais. Parecia ser cólica renal de novo. O rádio-operador se aproximou com uma mensagem de Falcão. Depois de patrulhar a boate, o pelotão deveria fiscalizar o puteiro do entroncamento da Nacional 1 com a Magnólia, ultrapassando a fábrica de gelo. Os soldados ficaram preocupados. Tiroteio na certa. Reuni os comandantes de grupo e passei a nova missão. Dessa vez, Chacal 2 iria sustentar a posição, enquanto o 1 e o 3 iriam para a patrulha. Um dos informantes e o intérprete filhotinho iriam comigo. Partimos com um grupo de cada lado da Magnólia na direção da fábrica de gelo. Como de costume, fomos bem rápido para evitar o revide de tiro planejado pelos bandidos. A rua se esvaziou com a nossa chegada e dezenas de pessoas correram em direção à Cité Soleil. Continuamos a andar. A população já estava acostumada a nos ver chegando à fábrica de gelo. Muitas pessoas corriam, mas ficavam próximas à Nacional 1 observando nossas ações. Daquela vez, ultrapassamos a fábrica e prosseguimos na Magnólia até o final. Conforme andávamos, as pessoas se desesperavam. Os ambulantes, ao perceberem que havíamos ido além do local de costume, retiraram seus produtos do meio da rua e correram para o lugar seguro. Continuamos. A rua se esvaziou. Nesses momentos, a tensão era total e a tropa prosseguia em silêncio absoluto. Dentro de cada um existia um sentimento de medo mesclado com agressividade, ambos se contendo e esperando o momento certo de explodir. Começaram os tiros. Contudo, apesar de serem em nossa direção, não eram diretos. Os bandidos que correram avisaram os outros da nossa aproximação e começaram a atirar de longe para cima, notadamente para tentar nos amedrontar e assim parar o nosso deslocamento. Continuamos até chegar ao portão da última construção antes da Nacional 1, o puteiro. Entramos. Os tiros continuaram, mas era impossível observar o que fazíamos ali pelo lado de fora. Estávamos seguros. Era uma área parecida com um depósito. Havia vários galpões com os fundos para a Nacional, constituindo uma barreira contra os tiros dos guerrilheiros. Quase tudo estava abandonado. Entre 2 deles via-se um pequeno escritório em funcionamento. 2 ou 3 homens pareciam trabalhar no local. No galpão central, uma escadaria determinava o acesso principal ao que depois constatamos ser um estabelecimento comercial. No alto, 4 mulheres sentadas conversavam com o senhor enquanto nos olhavam desconfiados. Chacal 3 se antecipou e colocou a esquadra 1 de Marrocos na segurança externa. Tenente, vou vasculhar o andar de baixo com a esquadra do Van Halen. Tudo bem, respondi. Chacal 1 seguiu comigo para entrar no galpão. O rádio-operador cobriu o deslocamento. À frente, Chacal 1 e seu GC começaram a subir as escadas. As mulheres pararam de conversar e ficaram imóveis, nos olhando. Entramos. O galpão era do tamanho de um pequeno ginásio de esportes. Não havia móveis, apenas um grande pano branco de 2 metros de altura, estendido de parede a parede para cobrir a visão do que ocorria ao lado de dentro. Continuamos. Espalhamos-nos pela área da construção. Lá fora, os tiros continuavam, mas não atingiam nossas posições. Mais ao fundo e à direita, alguns compensados de madeira foram equilibrados um ao lado do outro para improvisar paredes, aproveitando algumas pilastras que sustentavam a armação da estrutura do local. Onde a madeira não tampava, mais lençóis velhos fechavam o que seriam alguns quartos para os programas. Dezenas de preservativos usados se espalhavam pelo chão. Não existia cama para a consumação do ato. Tudo era feito sobre lençóis velhos e sujos esticados no chão. A sujeira e a precariedade eram realmente impressionantes. Vasculhamos bastante, porém só conseguimos levantar informes. Do lado de fora, os tiros na nossa posição começavam a estourar nas paredes do galpão. O pessoal começou a ficar preocupado. Rádio operador, reúna os comandantes de grupo aqui. Sim, senhor. Rapidamente os sargentos estavam comigo para prepararmos um alerta para os guerrilheiros. A partir de hoje, esta área aqui é nossa e vamos sempre fazer presença até os bandidos fugirem todos para a Cité Soleil. Vamos adotar a tática do terror com eles também. A partir de hoje vão ficar com medo de andar armados por aqui.
Expliquei como seria a nossa ação e dei a ordem para iniciarmos. Haviam entrado 2 grupos no puteiro com aproximadamente 10 homens em cada um. Minha intenção era fazer os bandidos pensarem que estávamos indo embora. Dessa forma, reunimos todos os militares próximos ao portão para iniciarmos o retraimento. Chacal 3 contou 15 homens e os dividiu em 2 grupos. Lançou um grupo primeiro, enquanto o outro fazia segurança da progressão. Depois retraiu com o outro, simulando nosso retraimento total e o abandono. Enquanto isso, um pequeno grupo escondido preparava desordem aos guerrilheiros. Chacal 1 reuniu o informante e o intérprete Filhotinho. Esconderam-se em um corredor entre os galpões que dava visada para a Nacional 1, bem como para um bar com as inscrições Abdalé. Ficaram me aguardando. Aproximei-me com o soldado Tilango. Fomos rastejando sobre o lixo do chão do corredor e tomamos um pequeno dispositivo em segurança. A retaguarda, Tilango ajoelhado, nos protegia. Na frente dele, Filhotinho, também ajoelhado, observava tudo e nos passava as traduções do informante. Este, deitado ao meu lado, também observava e dizia que aquele bar era um local completamente dominado por bandidos que cobravam pedágio das pessoas e dos carros que passavam por ali, além de esconderem dentro do estabelecimento os fuzis com os quais atiravam na tropa jordaniana e na brasileira. Chacal 1 se posicionou de frente para cobrir algum possível disparo frontal realizado pela força diversa, caso a nossa posição fosse descoberta. Ficamos intocados. Tomei a posição de tiro deitado e ficamos aguardando Chacal 3 retrair. Alguns minutos depois do retraimento simulado, os guerrilheiros começaram a retomar para a área da Nacional 1 e para o bar Abdalé. Continuamos escondidos. Eles eram muitos e saíam dos becos para importunar as pessoas que por ali passavam. De repente, o informante arregalou os olhos. Bandit, bandit! Falou no momento em que um homem de bandana vermelha entrou no nosso setor de observação em direção ao interior do bar. Filhotinho me informou que o tal estava sempre armado com um fuzil bem novo. Era um dos chefes do grupo. Pela fresta do corredor, conseguíamos observar apenas uma pequena parte do bar. Posicionei-me um pouco melhor e me preparei para atirar. Continuei a observar. No momento em que uma mulher atravessou nossa visada com um balde d'água na cabeça, o homem passou ao fundo novamente, agora armado com o tal fuzil. A tensão aumentou, mas Chacal 1 e Tilango não se abalaram. Estávamos imóveis. Continuei aguardando. Um senhor parou diante do bar, carregando um martelo e um pedaço de madeira. Por trás dele, o homem com o fuzil se aproximou rindo alto. Não havia como atirar, pois o inocente estava bem na frente. Meus olhos controlavam a pontaria e meu dedo tocava de leve o gatilho. Estavam a aproximadamente 70 metros da gente. O bandido gritou com o velhinho, deu um soco em seu peito e apontou o fuzil para sua cabeça. Com certeza, alguma luz iluminou aquele senhor naquela hora. Ao ver a arma apontada para si, ajoelhou-se e, sem saber, acabou por desfraldar o corpo do bandido na minha linha de mira. Não esperei um segundo sequer. De imediato, contraí o meu dedo e o som de um disparo forte inundou o ar da esquina. O velhinho jogou-se no chão assustado, correndo em direção para a Rua Magnólia, na direção do PF-8. Permanecemos imóveis enquanto a correria se estabeleceu na região do bar. Novamente, a rua se esvaziou por alguns instantes. Bem devagar, iniciamos nosso retraimento pela retaguarda. Agora os bandidos teriam que se preocupar com sua segurança no puteiro. Voltamos em segurança e ocupamos a Casa Amarela. A forte dor abdominal me atingiu novamente. Pasta 27. Parte 27. Ensinando outros exércitos. As operações em sítio militar impuseram um regime de fuga aos bandidos que habitavam o bairro. Notadamente, se viram obrigados a migrar para um local mais seguro por causa da pressão exercida pelos soldados brasileiros. O trabalho cotidiano e a forma de atuar da tropa começaram a causar importantes baixas entre eles. No princípio, todos moravam e atuavam em sítio militar. Com o passar do tempo, passaram a residir ali também e foram obrigados a trabalhar em sítio Soleil. Todos os dias, os gangsters, como também eram chamados, levantavam cedo, passavam caminhando em meio à população pelas posições da tropa e iam para suas bases em sítio Soleil.
Apesar dos problemas enfrentados para se montar a rede de inteligência na região, os informantes recrutados pela segunda seção ajudaram de maneira muito eficiente no reconhecimento dos guerrilheiros, que ora atacavam nossas posições, ora ocupavam suas casas ao nosso lado como moradores. Na maioria das prisões efetuadas, não era a tropa quem ia até os bandidos, eles é que tentavam passar por nossas posições disfarçados no meio da população e eram surpreendidos. A forma de atuar dos brasileiros era famosa em Porto Príncipe. As operações de choque representavam apenas um dos pontos dessas ações. Em geral, ocorria uma grande movimentação de tropa para se adentrar pela primeira vez nos locais mais perigosos. Normalmente havia envolvimento dos pelotões em intensos combates por algumas semanas. Depois da ocupação, o patrulhamento se encarregava de assegurar a segurança e a ordem no local. Concomitantemente, havia atividades envolvendo ações sociais na tentativa de buscar o apoio da população da área. Os grandes vasculhamentos sempre acabavam em distribuições de alimento, em apoio médico à população e em jogo de futebol. Para as tropas operacionais, o que mais impressionava no modo de operar dos brasileiros era o sistema dos pontos fortes de patrulhamento a pé. Para os militares dos outros países, patrulhar a pé era loucura, seria o mesmo que correr para os braços da morte. Historicamente, as tropas que ocupavam os bairros realizando patrulhamento embarcado nos blindados não conseguiam resultados expressivos em razão do grande número de vias de acesso, becos, onde os carros não passavam. O patrulhamento a pé oferecia um grande contato com a população e acesso a todas as áreas do bairro. Os resultados dos brasileiros foram para muitos dos moradores inacreditáveis. De alguma forma, houve certa pressão sobre exércitos de outros países para também adotarem as formas de atuar dos brasileiros. No início de janeiro, diversos deles enviaram representantes para as áreas de Belém, ao Palácio Nacional e a Sítio Militaire para observar como era operado um ponto forte e as patrulhas. Por várias vezes recebíamos generais e coronéis da Jordânia, do Sri Lanka, do Peru, de Senegal, entre outros que visitavam a Magnólia para entender o funcionamento do ponto forte. Até um general americano especializado em conflitos urbanos foi à região e aplaudiu os resultados do nosso batalhão. Depois das visitas, diversos exércitos tentaram realizar as operações em suas áreas, mas os resultados foram desastrosos com diversas baixas de militares da ONU. A Jordânia resolveu patrulhar a sua área a pé. Um sargento e um capitão foram mortos. Policiais do Canadá e da França também tiveram o mesmo destino. Era constante a morte de militares integrantes da MINUSTAH nas zonas de conflito em Sítio Militaire e em Sítio Soleil, mas, por sorte ou por Deus, os brasileiros ainda estavam sendo poupados. Perdi a conta de quantas vezes fomos alvejados por tiros da força adversa, que espatifaram os muros por trás de nossos deslocamentos sem atingirem mortalmente nossos homens. Era uma grande operação. Recebi um tenente de uma força sul-americana que me acompanhou. Dizia ele não estar autorizado a entrar em nenhuma das casas. Concordei, mas sabia que tal ordem se tratava de uma falha triste de liderança que às vezes presenciamos. Quem dá as ordens não conhece o trabalho dos executantes. Como poderia um superior enviar um tenente com tal ordem para uma área na qual corredores e becos perigosíssimos se confundiam com as próprias casas? Por vezes achávamos estar andando em uma viela, e quando percebíamos já nos encontrávamos dentro de uma cozinha ou de uma sala. Muitas delas nem paredes tinham. O tenente iria nos acompanhar, e se seguisse exatamente o que seu comandante determinara, com certeza passaria por maus bocados, ou seja, teria ficado sozinho do lado de fora da favela mais perigosa da capital, pois no grande vasculhamento o meu pelotão entrou em todas as casas dos quarteirões determinados. Mas o oficial tinha bom senso e me acompanhou nas atividades, se posicionando sempre no final das colunas de deslocamentos. A certa altura, o uruguaio perguntou a um dos meus sargentos: por que os comandantes estão entrando na frente? Por que não mandam um soldado? Meu sargento olhou para ele, deu um pequeno sorriso e respondeu: tenente, se entro na frente eu posso até morrer, e aí os meus soldados vão ficar sem o comandante. Mas se mando um deles para verificar o perigo, vou acabar ficando sem meus subordinados, mesmo que ninguém morra. Achei as palavras do sargento verdadeiras, e o uruguaio, ao término do vasculhamento, confessou-me que aquela frase representava a chave do sucesso das operações sob alto risco executadas pelos brasileiros.
o sargento achava melhor correr o risco de se expor do que cometer um pecado mortal na liderança, a covardia. O comandante precisa ter a capacidade de superar seus medos físicos e psicológicos para servir de exemplo aos subordinados. Estes se espelharão nos líderes e farão sua obrigação, seja qual for. Por diversas vezes, o cumprimento do dever era garantia de não colocar as vidas dos companheiros em risco. Além disso, o comandante deve atentar para não se esquecer jamais de lutar pelos interesses e pela defesa das causas justas dos subordinados, sob pena de cometer o pecado da covardia moral. Pode-se trabalhar anos construindo as pilastras da liderança com seus comandados. Todavia, se um dia o líder se deixar levar por um momento de fraqueza e se entregar à covardia física ou moral em relação às necessidades justas de seus comandados, em um único episódio que seja, as vigas mestras dessas pilastras terão ido ao chão pela falta de confiança instituída naquele instante. Talvez esse seja o diferencial da forma de atuar. Não adianta só emitir as ordens, saber o desenrolar das operações e conhecer sobre técnica e tática. Se a cabeça do comandante não estiver sintonizada com a dos subordinados, a eficiência diminui na primeira necessidade de improvisação. Apesar dos resultados obtidos pela nossa tropa nas operações, a carência social da área refletia na criminalidade. Quando um bandido do grupo armado era preso ou morto, rapidamente um novo jovem era premiado com a vaga. Portanto, era preciso uma atenção especial e constante da força de segurança para com os jovens. Em sítio militar, frequentemente os bandidos ocupavam a região da fábrica de gelo para nos atacar. Pela sua proximidade com a Rota Nacional 1 e Cité Soleil, onde a tropa brasileira não podia entrar por ser área sob controle de outro país, a força adversa tinha seu principal ponto para nos observar. Por diversas vezes, a tropa avançava e tomava a fábrica sem maiores problemas. Contudo, sempre que saíamos, os bandidos voltavam a ocupá-la. Fazia-se necessária a ocupação permanente da área na forma de um ponto forte, nesta que constituía a última linha de ocupação possível dentro da área de operações do Batalhão Brasileiro em sítio militar. Para isso, foi imprescindível o planejamento de uma operação militar que também levasse em consideração o aspecto social do local. Como em toda a capital, a carência de infraestrutura tornava a vida das pessoas extremamente difícil e sofrida. Os resultados das ações cívico-sociais realizadas junto à população eram bastante expressivos. Em alguns bairros, a interação da tropa brasileira com os moradores se tornou tão forte que não era raro escutar um deles dizer que também se mudaria no dia em que a tropa fosse embora. Dessa forma, o mínimo que poderíamos fazer para obter melhores resultados no campo militar era ajudar um pouco essas pessoas durante as operações. Uma grande operação foi montada, então, para ocuparmos definitivamente a fábrica de gelo. Pasta 28. Parte 28. Tomada do ponto forte 9. A fábrica de gelo era a última torre da Rua Magnólia antes da linha de contato com a força adversa. Era uma área extremamente perigosa. Ali o combate era certo em todas as nossas aproximações. Durante mais de um mês, os bandidos utilizaram o local para nos contra-atacar e retardar algumas de nossas operações. Nossas missões eram simples: tomar a fábrica de gelo para a montagem de um novo ponto forte permanente. Seria o ponto forte 9, PF9. A operação foi planejada e as ordens emitidas pelo Estado-Maior do batalhão. Ela contou com um efetivo de quase 600 homens. Para a companhia coube a missão principal: invadir e ocupar a fábrica a qualquer custo. Para isso, um pelotão ficaria na Casa Amarela e 3 procederiam a um minucioso vasculhamento no bairro. A cavalaria proveria proteção com os carros de combate e faria observação pela Rua Magnólia, já que do alto dos Urutus era possível a observação sobre as posições dos pelotões no meio dos becos. De imediato, um desses pelotões do vasculhamento prosseguiria para entrar na fábrica de gelo. A retaguarda viria o pessoal de engenharia para a construção dos abrigos do PF9, que deveria ser concluída o mais rápido possível. Uma companhia ficaria encarregada da distribuição de alimentos e de baldes de plástico com os quais a população buscava água para as necessidades diárias. Outra se encarregaria de bloquear as vias de acesso, revistando todos os carros e pessoas que passassem. Com esse propósito, os fuzileiros e a cavalaria se colocaram em posição às 3 horas da manhã. Às 3 horas e 50 minutos, o comboio se aproximava.
Era uma dúzia de blindados posicionados alternadamente com dezenas de Land Rover. Formavam uma interminável coluna de combate que avançava pela Avenida Toussaint Louverture. Ao chegarem ao mercado Red Planet, as viaturas se separaram. Em poucos minutos, cada uma das entradas do bairro estava barrada por tropa a pé ou por blindado. As pessoas que passavam eram todas paradas e revistadas. No eixo principal, um pelotão com 30 homens bloqueava o principal entroncamento da Rua Magnólia. Ainda era noite e a escuridão total. Quando as primeiras pessoas começaram a acordar, meu pelotão já estava com as frações de Fantasma e Tsunami desdobradas na favela. Vasculhamos casa a casa, beco a beco. Toda a frente da área de Pelé foi verificada. Antes do nascer do sol, meu pelotão ocupou a escola localizada no Beco da Guarita, próximo à fábrica de gelo. Às 5 horas, informei a ocupação a Falcão pelo rádio. Logo em seguida, um pelotão de outra companhia estabeleceu segurança circular na escola. Traziam alguns mantimentos a serem distribuídos, juntamente com copos de sopa e baldes vazios. O bairro foi sendo inundado pela tropa. Na linha de frente, Tsunami deveria seguir para invadir a fábrica de gelo. Durante os vasculhamentos, as mais diversas reações ocorriam no interior das casas onde entrávamos. Em sua maioria, a população já estava acostumada e até apoiava as operações da tropa brasileira. Um ou outro morador se assustava um pouco, surpreso com a tropa entrando em seu lar. Mas, ao final, o brasileiro usava seu carisma e sempre conseguia abandonar a casa, conquistando um sorriso de despedida. Por volta das 6 horas, os primeiros raios começaram a deixar o céu alaranjado. Já estávamos próximos à linha de entrada da fábrica de gelo. Eu cria que a força diversa se encontrava ainda dormindo, pois nenhuma reação havia sido percebida. Segui com Chacal 2 e seu grupo para a escola, de onde até recentemente recebíamos tiros. Entramos com equipamento de visão noturna e vasculhamos todas as salas de aula. Estavam vazias e em segurança. Depois do contato, o radiooperador me informou que a outra companhia estava a caminho para ocupar e operar o posto de distribuição de sopa e baldes. Amanheceu o dia. O movimento das ruas aumentava. O pelotão de Tsunami e um carro da cavalaria partiram em direção à fábrica de gelo. Ao se aproximarem, dezenas de pessoas começaram a empilhar pneus, móveis e madeira na esquina da National 1. Tsunami prosseguiu. Rapidamente, a rua se tornou deserta. Um coquetel molotov foi arremessado na direção da pilha de entulho que começava a pegar fogo. O pelotão acabava de ultrapassar a entrada da fábrica e proveu a segurança do local contra algum ataque armado que pudesse acometer a tropa vindo por detrás da fogueira. Chacal é Falcão. Na escuta, mande um GC para apoiar o Tsunami, pois eles ficaram detidos com a turba. Ok. Pois bem, os planos mudavam. Pelo rádio, acompanhava a tensa situação vivida pelos companheiros do outro pelotão. Eles estavam sendo atacados por dezenas de pessoas com pedras e paus, não por tiros, o que dificultava muito a sua reação. Chacal 1 partiu com seu grupo na direção da Rua Magnólia e lá chegando se deteve. Aguardou o Urutu passar para oferecer proteção. O carro passou e imediatamente Chacal 1 posicionou seus homens e invadiu a fábrica. Foi entrando cômodo a cômodo. Não se sabia o que havia atrás de cada porta e a entrada foi tensa. Havia portas e passagens escoradas com madeiras, como se alguém houvesse deixado o local naquele momento. Em alguns minutos, Chacal 1 passou a Falcão a missão cumprida. À frente, alguns disparos eram executados de longe na direção da tropa, mas nada que assustasse. A turba continuava a jogar pedras e pacotes embebidos em combustível que cortavam o ar pegando fogo. De imediato, a engenharia que acompanhava a operação à retaguarda de Tsunami aproximou-se com um caminhão com centenas de sacos de areia para serem levados à torre no piso superior. Um trator também foi utilizado. O pelotão de Tsunami se mobilizou e iniciou os trabalhos de construção de uma posição fortificada no alto da torre da fábrica. Novamente, alguns disparos foram ouvidos, mas não atingiram a posição de nossos militares. Aos poucos, as pessoas que atacavam a tropa com paus e pedras foram saindo, e a situação foi controlada. Tsunami ocupou a fábrica de gelo e liberou Chacal 1 para retornar a seu pelotão. De tempos em tempos, tiros eram ouvidos. Alguns passavam perto, outros mais longe.
Independentemente do risco de morte iminente, a engenharia e os homens de infantaria formaram um cordão de trabalho ligando o caminhão cheio de sacos de areia ao PF-9. Um militar passava o saco ao outro e assim por diante, até que este chegasse ao alto da torre da fábrica, onde eram empilhados para barrar disparos vindos de Cite Soleil. Um ou outro tiro chegava à posição da tropa e estourava pedaços da parede próxima de onde os homens trabalhavam. Os soldados que estavam acima da torre na segurança identificavam a origem dos disparos e revidavam rapidamente. Depois de mais ou menos 1 hora de trabalho duro, a viatura com o pessoal de engenharia retraiu para uma posição mais segura. Tsunami e seu pelotão passaram então a ocupar e manter o PF-9, a fábrica de gelo. Enquanto seus homens atuavam na região da fábrica, o braço social da operação ganhava destaque na escola. No princípio, a companhia que por lá estava tentou organizar uma fila para a distribuição dos baldes. Senhas haviam sido entregues anteriormente para evitar aglomerações. Os portões da escola foram fechados. Uma única e pequena porta servia de entrada. Do lado de dentro, outra fila era formada para a recepção dos materiais doados. Deu-se início à distribuição da alimentação e dos baldes. No começo, algumas dezenas de pessoas se amontoavam em uma fila organizada ao ar livre. Mesmo com espaço suficiente para uma espaçosa espera, as pessoas se ajuntavam encostando-se umas nas outras, receosas de que alguém pudesse se aproveitar e furar a fila. Por volta das 6 horas da manhã teve início a ação cívico-social. Mesmo sem haver ninguém à sua frente, o primeiro morador passou pelo portão e correu para dentro da escola para pegar seu lugar. No local identificado com um cartaz escrito balde em creole, o homem se postou para aguardar. Logo em seguida, entraram o segundo e o terceiro, que da mesma forma correram para a posição dos baldes. Todos pegavam os baldes e corriam na direção de uma viatura onde estavam os copos repletos de sopa. Tomavam suas etapas e saíam por uma porta lateral. Quando as primeiras pessoas começaram a sair da área da escola carregando balde e comentando sobre a sopa, iniciou-se uma desordem generalizada. Mulheres e crianças começaram a gritar e a correr de suas casas para os portões da escola. Em questão de minutos, todo o planejamento da ajuda humanitária foi por água abaixo. Instantaneamente, a calmaria se transformara em total descontrole. A fila não mais existia. No lugar dela, centenas de pessoas se amontoavam e brigavam entre si por uma oportunidade de adentrar a escola. Os portões tiveram de ser fechados e a distribuição da sopa foi suspensa. Centenas de pessoas se aglomeravam diante do portão a gritar. De nada adiantavam os intérpretes com alto-falantes e megafones tentando acalmar o povo. Na tentativa louca de pegar o que era doado, todos começaram a atacar os soldados que mantinham as portas fechadas. A gritaria era absurda. O oficial do Estado-Maior no comando da operação, o aeromóvel, determinou que os portões fossem totalmente trancados. Havia dezenas de pessoas na fila do lado de dentro da escola. Estas pegavam seu material tranquilamente, mas ao saírem eram atacadas pela multidão descontrolada que lhes arrancava o balde e o alimento. Um jovem rapaz alto e bastante forte se arriscou a sair. Tomou rapidamente a sopa, pediu para que abrissem o portão lateral e partiu em velocidade para o meio da turba, rodando o balde de cima para baixo como defesa. O primeiro a vir de encontro a ele tomou logo uma baldada no supercílio que se abriu vermelho em sangue. A segunda pessoa era uma mulher que conseguiu agarrar o balde e o abraçou. De imediato, o jovem desferiu um cruzado que acertou em cheio seu rosto. Ela soltou. O embalo do rapaz fez com que conseguisse escapar com seus pertences, mas ele foi o único. Os outros iam tentando sair e apanhavam até perder os baldes. Depois dos primeiros se ferirem, os demais premiados se aproximavam do muro da escola e abriam mão da doação, jogando os baldes para a multidão para que pudessem sair em segurança. Não havendo outra possibilidade, a distribuição de sopa foi suspensa, os portões foram fechados e os soldados ocuparam a parte alta do muro da escola, ficando afastados da aglomeração apenas para observar. Os baldes foram retirados um a um dos sacos plásticos que os prendiam e jogados para o alto na direção do povo. Ao atingirem a altura da mão das pessoas, ocorriam cenas impressionantes. Dezenas de pessoas se agrediam disputando-os.
Era humilhante estarem se machucando por algo tão pequeno. Assim foi por horas até o último balde ser jogado. Por maior preparo profissional que um homem tenha, não há quem esteja pronto para ver esse tipo de cena. Por mais humilde que fosse a origem de nossos soldados, por pior que fosse a situação de pobreza de alguns deles, jamais haviam visto tamanha necessidade e carência. Pessoas brigavam e eram capazes de se matar por um balde vazio e um copo de sopa. Por vezes as operações nos forçavam a atitudes que não queríamos, mas que os combates nos impunham. Ali presenciávamos outro tipo de luta extremamente desleal. De um lado havia o povo oprimido pela falta de políticas públicas que lhes garantisse o acesso a bens indispensáveis, a sobrevivência, a saúde e a segurança. Somava-se ainda a opressão intelectual e moral motivada pela falta de educação e pelos séculos de violência que a conturbação política determinara àquele povo. Para completar, a miséria quase absoluta era imposta sem esperança ou possibilidade de melhora. Do outro lado, o inimigo dessa guerra não tinha corpo nem armas, tampouco modo de operar. Era a fome, a pobreza e a miséria que faziam o ser humano agir instintivamente, esquecendo a grandeza dos valores. Nada de valores morais, nada de cordialidade, nada disso. Frente à fome, o homem voltava ao passado e novamente se tornava rústico e irracional, virava um bicho. Durante a operação, os soldados se comportavam de maneira sublime. Não reclamavam, cumpriam todas as ordens, não faziam cara feia ou de espanto. Todavia, sentiam duramente a batalha psicológica a que eram submetidos presenciando a miséria. Depois, quando chegávamos aos alojamentos, quando íamos jantar no farto rancho da Base B, centenas de pensamentos borbulhavam nas mentes de nossos homens. Uma mistura de vergonha e gratidão contaminava a todos. Vergonha pelas reclamações de algumas situações insignificantes vividas em suas casas. Gratidão a Deus por nos ter deixado nascer e crescer em meio a tantas maravilhas antes não vistas pelos olhos cegos da catarata da ignorância.